No vídeo de hoje eu vou te mostrar um estudo de caso que eu fiz em agosto de 2023, mostrando como eu penso um redesign, desde entender a estrutura do que é atual, me atentar à narrativa que aquele site quer trazer e apontar essas melhorias no novo design. Ao invés de pegar um site e olhar apenas a estética dele, eu gosto também de olhar a estrutura, porque é a estrutura que dá base à estética que a gente vê. Então, nesse estudo de caso, a minha proposta aqui vai ser olhar com você a estrutura da página da Cato e observar se, narrativamente, essa estrutura faz sentido. A ideia é que o site também seja como um pitch de vendas. Ele vai apresentar o seu serviço ou produto com a importância de quebrar as objeções gradativamente. Objeções, resumidamente, é aquilo que te impede de tomar uma decisão. Não vou lá embaixo agora pegar roupa porque está chovendo. Está chovendo é uma objeção. É uma recomendação que eu faço de, se você chegar a fazer um redesign de alguma coisa, entenda a estrutura que fundamenta aquela coisa. Fica mais simples de você entender quais mudanças podem ser feitas. E antes que cheguem os comentários de Aí não ofende o trabalho do outro designer. calma, gente. Vamos tentar ser um pouco menos sensível em relação a isso. Uma coisa é a pessoa que fez isso, outra coisa é o seu trabalho. É possível desvencilhar quando é feita a crítica ao trabalho, não é a crítica que a pessoa é boba, chata, feia, nem conheço quem fez esse trabalho. Só que como designer eu consigo observar melhorias que podem ser feitas tanto na parte narrativa como na parte estética. Então vamos analisar aqui a estrutura atual do site. Bom, não é tão atual assim, porque na época que eu fiz esse estudo de caso, a página estava dessa maneira. Eu tô aqui junto com a página das referências, né? A página atual deles, junto com algumas outras referências, tanto da área como também fora dessa área. Eu queria ter acesso a referências visuais também, mas vamos olhar aqui, ó. Então a gente tem essa tela, olha com bastante atenção, tanto a parte estrutural como a parte estética. E vamos olhar aqui, como é que eu separei isso. Eles têm primeiro a proposta de valor, como funciona, as áreas, as informações, as empresas e depoimentos para finalizar. Aqui embaixo eu ainda colocaria que tem a opção do app. Além da maneira como o site está estruturado, como a narrativa está construída, uma coisa que eu não curto nesse site, mais esteticamente, é o uso das ilustrações. Eu acho que são ilustrações bem genéricas, que não fazem um papel que é muito importante nesse caso aí, que é de criar conexão emocional, porque se a gente olhar a essência do que seria Cato, é conectar um recrutador com um candidato. Então é uma relação entre pessoas que precisa também ser mediada esteticamente por caras de pessoas. Então a gente vai ver aqui no nosso mapa de conteúdo para poder entender como foi que eu pensei esse redesign. Então, primeiro, a opção de busca por vaga já de cara, certo? Que eu observei que muitas empresas desse mesmo nicho, eles trabalham dessa maneira, e até mesmo para o usuário que quer apenas buscar uma vaga, ela não precisa descer a página inteira para depois fazer o que seria a ação principal do site. Algumas áreas do design, principalmente voltadas para essa parte de experiência do usuário, definem como, antes de você começar a fazer o desenho de alguma interface, algum aplicativo, você pensar qual o objetivo primário, o principal, e o objetivo secundário. Então, se eu quero que numa página onde as pessoas possam encontrar trabalho, as pessoas encontrem trabalho, eu coloco isso já no primeiro momento, porque nem todo mundo chega até o final de uma página. Então, a gente tem que trazer a coisa mais importante nessa primeira dobra, também conhecida como header, above the fold, tanto faz o nome. Então, a gente também tem as buscas mais populares, o passo a passo para você conseguir se candidatar, criar conta, cadastro currículo, candidato, procurar a vaga que você quer. As empresas, isso aqui também é uma coisa interessante para narrativa, que quando eu falo para a pessoa que é assim que funciona, olha só quem está fazendo isso aqui. Dá para sacar a ideia? Então eu estou fazendo um complemento do item narrativo que eu usei antes. A gente tem as vagas aqui, área e quantidade de cada área, guia das profissões, então dando contexto. Eu não trabalho com colocar seções separadas que não se conversam. Então o de empresas casa com a informação de cima, o de vagas aqui embaixo casa com a opção de baixo. Olha, essas aqui são as vagas que nós temos. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então eu já estou dando um gancho para poder envolver a pessoa mais nessa interface, sabe? Depoimentos para fechar e análise inteligente de CV através do aplicativo, a opção de download. Essa é uma página muito simples. Essa estrutura narrativa aqui eu achei interessante, tanto com base nas pesquisas de outros concorrentes, como também na experiência de entender como narrativamente isso pode funcionar. A gente tem aqui o que eu chamo de menapé, por favor. Digita aqui nos comentários o nome que é melhor para um conjunto com menu e rodapé. Então no menapé eu tenho o menu do rodapé aqui. Eu separo entre empresa e candidato, assim como outros sites também utilizam esse recurso. Sites como, por exemplo, o Itaú, ele tem para empresa e para pessoa física. Então, como, vamos falar assim, a Cato, ela tem duas faces que ela apresenta para diferentes públicos, a gente faz uma separação a partir disso, para qual é o público que está procurando emprego e a pessoa que quer procurar um candidato, que no caso são as empresas, no Login Cadastro. Então aqui é exatamente o que está no rodapé deles mesmo. Eu gosto de usar os mapas mentais para poder ter acesso a todas as informações e depois organizar elas em grupos que fazem sentido. Então a gente pode ver aqui, ó, LinkedIn, Download App, segurança, tal. Como você
você já viu aqui, eu separei as referências, tanto dentro como fora do nicho. A gente tem o wireframe, que é uma estrutura que eu faço em tons de cinza para entender como visualmente, no geral, aquela estrutura fica, mas eu costumo colocar nessa etapa também os textos mais próximos do final, ao invés de usar Lorem Ipsum, que assim me ajuda também a moldar como aquela dobra vai funcionar. Se eu tenho determinada informação, eu tenho estrutura de dobra. Se eu tenho outro grupo de informações, ou mais ou menos informações, eu mudo totalmente a estrutura dessa dobra. E uma coisa interessante que você pode reparar é que nem sempre o wireframe, a estrutura, vai ser igual ao resultado final. Porque o que a gente faz com o wireframe é validar a estrutura das sessões, a ordem de conteúdo e o próprio conteúdo. Então, em casos reais, tem alterações que a gente recebe no wireframe para aplicar na parte de interface. Depende também do nível de complexidade dessa alteração. Se for uma coisa muito complexa, eu faço ainda no wireframe. Se for uma coisa muito sutil, eu já jogo no protótipo, na interface final com a alteração. Então, se a gente olhar aqui, essa aqui está funcionando. Eu vou deixar aqui um do lado do outro o wireframe e o mapa mental para a gente ver como é que a estrutura escrita agora se converte em uma linguagem visual. Eu tenho meu guia de estilos com a paleta de cores, lembrando que eu não faço essa definição antes de fazer a própria interface, eu faço enquanto estou fazendo a interface. Por questão de organização, eu separo em outra página, né? A gente tem o logo em duas versões, o chips, o botão em duas versões, o outline e o default, o botão de download no app, tem os ícones das redes sociais, outros ícones que eu fiz aqui. Exemplos de depoimentos, eu peguei imagens de plugin do Figma mesmo, o slider, para fazer o outro é só espelhar, Shift H aqui, card de depoimento e card vagas. E por que eu crio componentes para esses casos aqui? Como são muitos elementos, eu gosto de criar um componente para caso eu precise editar algum tipo de informação, eu edito em um e vai pegar para todos. Porque uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas não exploram, não experimentam soluções visuais diferentes, porque a coisa é muito travada. Ou seja, se você precisar mudar uma coisa, o trabalho é tão grande que muitas vezes muitos designers optam por não mudar. Então optam por não experimentar, encontrar soluções visuais melhores, porque esse trabalho de testar essa mudança é muito trabalhoso. Então nesse caso aqui eu crio os componentes e vamos supor que eu queira mudar a distância entre área profissional e vagas. Eu posso fazer isso só uma vez e vai mudar para todo o contexto lá. Vamos supor que eu queira mudar o tamanho dessa seta aqui, que a gente pode ver separado entre cabeça e o rabo dela. Quero mudar aqui a largura dela para ficar mais ou menos assim. Mudei, ficou interessante. Ah, Eric, mas isso aqui é muito detalhe do detalhe. Os detalhes é o que importa no design, não? Quanto mais profissional você se torna, mais atento a esses detalhes você também é. Quanto menos profissional, mais você faz as coisas de qualquer jeito e não liga para essas coisas. Acha que é besteira, mas na real isso esconde um outro argumento, que é eu tenho preguiça de ver essas coisas. Mas não vamos ter preguiça, tá? Vamos fazer um trabalho certinho. Por fim aqui, a gente tem a interface, que nessa época eu nomeei como protótipo, então eu mudei algumas coisas. Então aqui já de cara, tô dando a opção da pessoa buscar a vaga com buscas populares e o passo a passo, tudo integrado. Isso que a gente pode chamar de header, above the fold, primeira dobra. As empresas aqui não dobra mais acima. Encontre sua oportunidade profissional em diferentes vagas, mostrando o nome do cargo e as vagas disponíveis. A parte de detalhes de carreira, eu busquei fazer uma coisa mais visual, os depoimentos e também a opção de você fazer download do aplicativo com o rodapé. Eu vou deixar os dois, um do lado do outro aqui, para você observar a diferença. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E se você curte esse tipo de conteúdo, tem outro vídeo que eu vou deixar aqui do lado sobre o estudo de caso da Transfácil que eu fiz. Meu nome é Ericles e até a próxima.